Olá, meus irmãos, graça e paz, saúde e prosperidade a todos. Mais uma vez estamos juntos, aonde temos uma palavra, um maná da parte de Deus à sua alma, à sua vida, ao seu coração. Quero louvar a Deus por mais uma rica oportunidade de estarmos juntos e vamos começar essa live com uma oração ao Deus do céu, o Criador, o Deus Todo-Poderoso. Nosso Deus, nosso Pai, Criador dos céus e da terra. Pai, nesse instante nós te damos graça, honra e louvor. Obrigado pelo privilégio e a oportunidade de mais uma vez transmitirmos a Tua infalível palavra. Fale com todos nós, que Teu Espírito esteja, Senhor, operando de forma extraordinária. O sobrenatural de Deus aconteça em nossas vidas. Muito obrigado, Senhor, por este novo horário, que todas as quintas-feiras, a partir do meio-dia, estaremos, segundo o Teu propósito, transmitindo a Tua palavra através destas lives. Venha nos abençoar com as ricas bênçãos dos céus, assim como todos aqueles que estão ouvindo agora, conectados conosco, e os que ainda ouvirão depois. Com a Tua bênção, com o Teu amor, com a Tua graça e a Tua compaixão e misericórdia, nós pedimos a Sua direção em tudo, em nome do Senhor Jesus. Meus irmãos, que bom, chegou mais um dia de nós estarmos juntos para meditarmos na Palavra de Deus. Hoje, eu tenho certeza que a palavra que Deus colocou no meu coração, ela vai falar de forma bela, de forma profunda ao seu espírito, à sua alma. A essência da palavra, a beleza da palavra, a grandeza da palavra, o triunfo da palavra, a revelação da palavra, a grandeza da palavra, a auréola salvífica da palavra, vai adentrar o seu espírito, a sua alma, o seu corpo, as suas juntas, as suas células, medulas. Eu tenho plena convicção de que a palavra viva do Deus Todo-Poderoso vai gerar vida em você, vai gerar saúde em nós, e nós vamos nos alegrar na presença do nosso Deus. Quero concitá-los para um texto sagrado no livro do Bereshit. Bereshit, no hebraico, significa princípio. Na verdade, são duas palavras. Ber é a preposição no ou na. Reshit é o verbo. Bereshit, no princípio, na origem ou no momento em que tudo começa. Livro do Bereshit, chamado em português de Gênesis, capítulo 28, versículos 1 e 2, diz-nos assim a palavra de Deus. Isaac mandou chamar a Jacó e o abençoou, dizendo: não case com mulher do povo de dos cananeus ou de Canaã. Em vez disso, vá para a casa do seu avô Betuel, pai de sua mãe, em Mesopotâmia ou Padã Aram, e escolhe uma mulher. E escolhe uma esposa para você, das filhas de Labão, irmão de sua mãe. E que o eterno Deus, El Shaddai, o Todo-Poderoso, te abençoe. Amém. Graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Para que os irmãos entendam essa história, ou esse texto sagrado, se faz necessário eu voltar um pouco antes na história, para que você entenda esse texto sagrado lido. Os irmãos se lembram muito bem que Jacó é o filho de um grande patriarca e que também é um grande patriarca. Jacó é aquele do qual Deus disse: eu sou o Deus de Abraão, Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Os irmãos sabem que Isaac esperou 2 décadas, ou seja, 20 anos, para que este milagre acontecesse. Sua esposa Rebeca era estéril, assim como sua sogra também o era. Abraão, esposo de Sara, oraram muito tempo
e esperaram pelo menos 25 anos para que o milagre acontecesse quando nasceu Isaac. E Isaac também, por sua vez, orou pelo menos 2 décadas para que seu filho viesse, para que sua esposa viesse a engravidar, porque também era estéril. E quando esta engravidou, a sua gravidez foi de alto risco e de alto perigo, porque no seu ventre tinha 2 bebês. Ela ficou grávida de gêmeos. Após 20 anos de espera, agora veio uma bênção dupla. Ninguém perde por esperar em Deus. Assim como esse moço, a saber Isaac, esperou em Deus durante 2 décadas, quando a bênção chega, é uma bênção dupla, porque sua esposa Rebeca agora está grávida de gêmeos. E aí eles não sabiam que essa gravidez era de gêmeos. E aí eles foram orar. Deus, o que está acontecendo? Minha esposa não está entendendo e nem eu. Eu disse, se acalmem. É que no ventre da sua esposa tem 2 nações. Eu disse 2 nações. Ora, queridos, para os irmãos terem uma ideia, uma nação, por exemplo, a Índia, tem 1 bilhão e 300 milhões de pessoas. O Brasil tem mais de 200 milhões de habitantes. Isso é uma nação. Então Deus está dizendo o quê? Ora, não se preocupe, Isaac. Não se preocupe com a gravidez da sua esposa. O que está no ventre dela, o que está no ventre de Rebeca, são 2 nações. E aí chega o dia, então, dos bebês nascerem. Agora as parteiras vão fazer o parto. Imagine comigo, todo aquele alvoroço, toda aquela alegria, pela uma bênção que eles haviam esperado 20 anos. Eu imagino que qualquer um de nós, ao esperarmos 20 anos por uma bênção, iríamos desmaiar pelo caminho. Iríamos desistir dela, porque não é brincadeira, irmãos. Esperar 20 anos para o cumprimento de um milagre. Qualquer um de nós poderíamos dizer, não foi Deus que falou. O profeta falhou, porque 20 anos já se passaram e não se cumpriu. Porém, quando Deus fala, o eterno, quando Ele cumpre, quando Ele promete, Ele tem potencial moral para cumprir o que Ele promete. Portanto, 20 anos se passam e agora Rebeca está no momento de parto. As parteiras vêm para parar o bebê. Todavia, quando o bebê vai nascendo, o primeiro bebê, as parteiras não conseguem fazer o parto totalmente. Por quê? Porque um grande mistério estava acontecendo. Quando o primeiro bebê vem nascendo, elas observaram que o bebê era ruivo, era peludo. E por isso chamaram no hebraico de Ishaul. Ishaul quer dizer avermelhado, quer dizer peludo. Por isso o bebê era peludo, lhe chamaram de Ishaul, que aqui no Brasil a gente chama de Esaú. Muito bem? Porém Esaú ou Ishaul não nascia perfeito, ou não terminava de nascer. Foram observar por quê? As parteiras observam que 2 mãozinhas do bebê que ainda está no ventre, que ainda está na placenta da mãe, as 2 mãozinhas do segundo bebê estavam agarradas exatamente no calcanhar de Eshaul. E quando elas observam aquilo, elas disseram, nossa, o segundo bebê está agarrado no calcanhar do primeiro. Então, por essa razão, lhe chamaram do hebraico de Yaakov. E Yaakov significa aquele que agarra. E então agora esse grande mistério é desvendado. Eshaul nasce primeiro e Yaakov nasce segundo. Eshaul é o primogênito, é forte, é robusto, mas nasceu com o calcanhar agarrado nas mãos de Yaakov. Presta atenção, os 2 bebês agora vão crescendo, são desmamados, e um deles se torna robusto, forte e caçador. Esse é Eshaul, o primogênito. O mais jovem é Yaakov. Yaakov é manhoso, Yaakov é maroto, Yaakov é caseiro. Enquanto o mais velho vai para as caçadas nas montanhas, Yaakov fica com a mãe, fica em casa e vai observando a mãe cozinhar, fazer comida, e toda aquela, toda a arte da culinária, ele vai aprendendo e vai herdando essa bênção da mãe. Um dia, os 2 agora são adultos, já cresceram, já estão fortes. Um dia, Eshaul vai ao campo, mas naquele dia ele não apanhou nada, não veio caça nenhuma ao seu encontro.
ele não conseguiu pegar nada. E foi exatamente o dia que ele tinha mais fome, o dia que ele estava faminto, muito faminto. Exatamente o dia que Yaakov ficou em casa e disse: mamãe, hoje a comida é por minha conta. Hoje o cardápio me pertence. Vou preparar toda a comida. Vou preparar o almoço de hoje. De maneira que quando Shaul chega do campo, faminto, de longe, ele cheira, ele sente a flagrância, ele sente aquele cheiro e aquele cheiro aguça sua fome. Ele diz: nossa, eu quero dessa comida, que comida cheirosa. E Yaakov então chega para Shaul e disse: calma, meu irmão, eu tenho algo para te dizer. Tens tu muita fome? Ele disse: sim, estou muito faminto. Ele disse: então vamos negociar. Eu te deixo comer, eu te deixo que você se alimente da minha comida que eu fiz. Porém, se tu me deres ou passares para mim o direito da primogenitura. O que é o direito da primogenitura? É ser abençoado com aquela benção a mais que o primogênito tinha. Então Yaakov está dizendo: eu quero todas as bênçãos, eu quero para ti. O direito legal, jurídico, legalmente, que era para ti, das bênçãos a mais, eu quero que passe para mim. A Bíblia diz, sabe o quê? E a Bíblia diz que Shaul, o vermelho, ou Adom, ou Edom, o vermelho, o peludo, disse: ah, do que me adianta, meu irmão Yaakov? O que me adianta essas bênçãos, moço? Eu estou muito faminto, negócio fechado. Fica com a bênção, eu te passo o direito da primogenitura e você me passa essa comida para cá, porque eu estou muito faminto e ela está muito cheirosa. E era exatamente um prato de lentilha. Mas Yaakov era tão top na cozinha que até uma lentilha ficava uma comida diferenciada, porque ele herdou da mãe esta bênção e essa graça. E assim aconteceu. A Bíblia diz: e assim Shaul desprezou a bênção. Tem gente que nem para ser abençoado, irmão, não está preparado. Tem gente que está com a bênção na mão e é capaz de desprezar. Tem gente que está rico, abençoado, próspero e não consegue segurar a bênção de Deus. Eu quero abrir um parênteses aqui agora, desculpem, para dizer exatamente isso. Shaul tinha a bênção, o direito, a bênção jurídica, moral e legal e espiritual. Mas por conta de um prato de lentilha, ele foi incapaz de desprezá-la. Quantas pessoas têm desprezado a bênção de Deus? Deus promete bênção, riqueza, prosperidade, saúde em todas as áreas. Deus promete honrá-lo, abençoá-lo. Deus promete fazê-lo próspero e fecundo. Mas sabe o que acontece? Qualquer coisa distrai determinados filhos de Deus. O diabo não pode pintar um quadro que a pessoa já desfoca, já perde o foco, já perde a simetria espiritual divina e já se encanta com os quadros pintados por Satanás. E aí perde a bênção, perde aquilo que era extraordinário, que o próprio Deus havia preparado para ele. Muita gente tem entrado por esse caminho, desprezado a bênção, desprezado o manar do Deus eterno, porque se encantou com as luzes, se encantou com as pseudos coisas boas deste mundo. Esse mundo nada presta, queridos. A Bíblia diz que esse mundo jaz no maligno. Por isso a palavra de Deus é bem clara e clássica quando diz: filhinhos, não ameis o mundo e nem as coisas que há no mundo. Porque se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Muito bem? E Shaul despreza a bênção. E agora Jacó, que não tinha direito legalmente a esta bênção, agora é que está de posse. Porque Shaul desprezou a bênção de Deus. Redobre sua atenção. Querido, o tempo tem passado. O tempo tem passado na sua vida, no seu ministério. E quem sabe já era para você estar bem mais longe, bem mais distante, numa caminhada bem mais próspera e mais fecunda. Mas você trocou a Barnassar, a bênção de Deus, pelas coisas de baixo. E por isso se atrasou no tempo.
E agora tudo está acontecendo de forma que você não entende, porque você não conseguiu compreender o tempo, o Kairos, o tempo determinado de Deus para efetuar o milagre na sua vida. Muito bem, dobre sua atenção, desculpem-me. Redobre sua atenção. Agora Jacó está de posse da bênção. E agora Esaú, quando desperta, ele cometia uma loucura. Não podia ter feito isso, mas já era tarde. E agora começa uma discrepância entre o irmão mais velho, Esaú, e o irmão mais jovem, Jacó. Essa discrepância, essa contenda, essa fighting, essa contenda, essa briga, essa discórdia, ela é uma discórdia antiga. Sempre na Bíblia, o irmão mais velho fica com raiva do mais jovem. Lembram do primeiro filho de Adão e Eva? Caim se levantou contra o irmão mais jovem, a saber, Abel. Sempre foi assim. Lembra dessa história que eu estou contando para vocês? O mais velho, Shaul, se levantou contra Jacó. Lembra dos irmãos mais velhos de Davi? Se levantaram contra Davi, o mais jovem. Então essa síndrome, ela é antiga. Então agora o irmão mais velho se levanta contra o mais moço com o propósito de matá-lo. Como é que pode irmão querer matar irmão? Como é que pode irmão querer destruir irmão? Essa síndrome é maldita, é luciférica, é diabólica. Ora, é muito fácil quem está no alto querer humilhar quem está embaixo. Quem está numa posição de destaque, numa cadeira de honra, olhar com desprezo para quem não está. Mas a roda gira, queridos. Essa pessoa que hoje você olha de baixo, de cima para baixo, amanhã ela pode estar em cima e você pode estar embaixo. Então vamos ter cuidado, vamos tratar bem as pessoas. Glorificado seja o nome do nosso Deus. Então Esaú agora quer matar Jacó. E diante dessa discrepância, diante dessa contenda, o pai Isaac chama o filho mais jovem e diz: meu filho, faz favor. Aí é onde vai entrar o texto que nós lemos no princípio da nossa live. Então Isaac mandou chamar a Jacó e lhe deu a seguinte bênção: meu filho, você não vai casar com mulheres aqui dos cananeus. Você não case com mulheres de Canaã. Esse povo cananeu, meu filho, Jacó, é de uma linhagem amaldiçoada. Então eu não quero que você case com mulheres dessa terra. E feliz é o filho que ouve o conselho do pai. Feliz é a filha que atenta para a doutrina da mãe. Feliz é o filho, feliz é a filha que atenta quando o pai diz: não entre por esse caminho. Feliz é a filha, feliz é o filho que compreende que o pai e a mãe, depois de Deus, é o maior líder espiritual sobre ele. E que a palavra de um pai e de uma mãe relacionada a casamento é algo de extraordinário valor, tanto no mundo físico quanto no mundo espiritual. Quando o pai diz: vai dar certo, a bênção de Deus chega. Porém, se o pai e a mãe disser: não vai dar certo, as portas se fecham, tudo trava e começa, se a pessoa querer insistir, começa a ter terríveis prejuízos. Mas então Jacó, rapaz inteligente, filho obediente, acatou o conselho do pai e recebeu a bênção do pai. E o pai lhe disse: olha, não case com mulheres dos cananeus. Vai à Mesopotâmia, vai a Padan Aram, vai à casa do teu avô Betuel, e lá você vai casar com as mulheres daquela terra. Louvado seja o nome do Senhor. Porém agora, eles disseram: você vai viajar. Não era uma viagem fácil, não era uma viagem curta, mas era uma viagem longa, era uma viagem muito distante. Muito bem, eu agora parece que vejo Raquel preparando a mochila de Jacó, colocando ali um suco, colocando ali, quem sabe, uma rapadura, colocando ali, quem sabe, um queijo, colocando ali uma garrafinha, uma cabacinha. Eu estou falando cabacinha assim na linguagem nordestina, dos nordestinos, todo mundo, os nordestinos vão me entender bem. Cabaça, né? É um recipiente para carregar a água que eles usavam na época. E aí preparou todo ali, colocou ali uma manta, colocou alguma coisa e disse: meu filho, você está pronto. E a Bíblia diz que ele se levantou e viajou. Vem comigo. Gênesis capítulo 28, versículo de número 10.
diz a palavra. Jacó partiu de Beceba e foi-se até Harã. E ele chegou a um certo lugar, onde passou a noite, porque o sol já era posto. Segundo os estudiosos, segundo a história, segundo os rabinos, Jacó estava tão com medo de seu irmão Shaul, de ser morto por ele, que ele correu num dia 97 quilômetros. Imaginem um ser humano correr quase 100 quilômetros por dia. Ele estava tão desgastado, tão exaurido, que quando ele chegou nesse lugar, judeu não faz nada depois das 6 da tarde. Ele estava tão cansado que ele pegou alguma coisa e pôs debaixo da cabeça como travesseiro, sem saber o que era. E depois a Bíblia nos revela que era uma pedra. Imagine, uma pedra por travesseiro. E quando Jacó fez aquela primeira parada dessa viagem, colocou essa pedra por travesseiro na sua cabeça e deita, e ele dormiu. Diz a Bíblia que Jacó teve um sonho. Glória ao nome do Deus Todo-Poderoso. Vem comigo. Gênesis capítulo 28, versículo 12. E Jacó sonhou um sonho, ou Jacó teve um sonho. E no sonho ele viu uma escada que ia da terra aos céus. Mas Jacó viu outra coisa. Ele viu anjos. A palavra hebraica é malahims. Malach, um anjo. Malahims, anjos no plural. Ele viu malahims, anjos do Deus eterno. Os anjos subiam e desciam. Preste atenção. Muita gente prega dizendo que eles desciam e subiam. Não, está errado. Eles não desciam para poder subir. Não, eles subiam e desciam. Deixa eu te revelar o que é isso. Por que os malahims, por que os anjos primeiro subiam para depois descer? Porque no mundo espiritual há um segredo. Quando eu quero algo que vem do mundo espiritual, que vem do meu Deus, que vem do céu, primeiro eu tenho que mandar para o céu. Quando eu quero bênção do céu, quando eu quero a graça de Deus, quando eu quero a bênção do meu Deus, primeiro eu tenho que atrair a minha bênção. Eu tenho que atrair o meu milagre. Por isso os anjos subiam. Por que eles subiam? Porque aqui numa exegese, e eu não estou forçando o texto, subir é para levar o meu clamor, subir para levar a nossa oração, subir para levar a nossa intercessão, subir para levar as nossas lágrimas, subir para levar o nosso sacrifício. Aí sim descer, porque toda ação gera uma reação. Quem bate na porta do céu tem um Deus que abre para responder. Responder com bênção, com cura, com milagre em todas as áreas da nossa vida. Por isso os anjos subiam e desciam. Subiam levando o sacrifício, subiam levando a oração, subiam levando o sonho, subiam levando as lágrimas. E desceram trazendo a bênção e a resposta. Porque Deus diz em Jeremias 33:3, clama a mim e responder-te-ei. Glória a Deus. Por isso os anjos subiam e desciam. Então Jacó agora está tendo esta linda visão. Queridos, Jacó estava com a cabeça onde? Quem lembra? Em cima de uma pedra. Quem falou para você que pedra no caminho é só prejuízo? Quem foi que te disse que pedra no caminho de um homem de Deus é só flagelo? É só fracasso? Não, senhores. Existem, eu me lembro que recentemente eu escrevi uma matéria, chamados para carregar pedras. Qualquer dia desse, quando Deus me permitir e me autorizar, eu vou gravar essa live com esse tema, chamados para carregar pedra. Porque no mundo de Deus, na visão de Deus, até para carregar pedras, tem que ser escolhido. Deus não faz nada sem propósito, sem ordem. Deus é extraordinariamente, estupendamente, rigorosamente ordenado. Deus trabalha com ordem e com projeto. Glória a Deus. Até para carregar pedras tem que ser chamados. Glória a Deus. E aqui, Jacó está com a cabeça em cima de uma pedra. Eu estou falando para você que nem sempre pedra fala de tropeço, de luta, de percalços ou de adversidade. Ai de Davi, se não fosse primeiro Deus e uma pedra que Deus colocou nas suas mãos. Davi derrotou o gigante com uma pedra. Glória a Jesus.
No primeiro livro de Samuel, capítulo 7, a Bíblia diz que depois que Samuel sacrificou ao Senhor um cordeiro tenro, Deus deu vitória contra os filisteus e os filisteus foram perseguidos até debaixo de Bet-car. E Samuel pegou uma pedra em Mispa e Sem e disse Ebenezer, no hebraico, que significa rocha de socorro. Aquela rocha ali já era uma figura de Cristo. Cristo é a rocha da esquina. No Salmo de número 40, a Bíblia diz que Deus nos tirou de um charco de lodo, de um tremendal de lama e firmou os nossos pés na rocha, que é Cristo. Cristo disse, Peter, ou Petrus, ou Pedro, ou cascalho, ou fragmentos da rocha. Jesus estava numa cidade de Cesaré de Filipos, a 150 quilômetros ao sul-leste de Jerusalém. Jesus disse, Pedro, tu estás vendo todas estas pedras aí? Pedro disse, sim. Jesus disse, então Pedro, eu te digo que tu és Pedro. Aí voltou para si e disse, mas esta, voltando para si, pronome demonstrativo, mas sobre esta pedra edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerá contra ela. Então, nem sempre pedra fala de tragédia. Pedra nos pés fala de firmeza. Salmo 40, o homem de Deus tem que ter passos firmes. Salmo 37 e 23, os passos de um homem bom, eles são confirmados pelo Senhor. Pedra na cabeça é a pedra da esquina, a pedra angular. A Bíblia diz que Daniel viu uma pedra cortada sem auxílio de mão. Ela veio de cima e detonou os pés, esfacelou os pés daquela grande estátua na visão de Daniel. Muito bem, Jesus disse a sua pedra da esquina, que os construtores rejeitaram. Na travessia do Jordão, Moisés foi orientado por Deus para escolher de cada tribo um príncipe, para quando chegasse no meio do Jordão, pegar uma pedra e levar para o outro lado, para servir de Gilgal, o círculo de testemunho para as futuras gerações. Glória ao Senhor para sempre. Jacó tem agora um sonho com a cabeça numa pedra. Por isso eu quero abrir um parênteses para dizer, quando aparecer pedras, situações na sua vida, não enxergue só como tragédia, como intempéries, percalços, turbulências ou tragédias. Olhe pelo lado bom das coisas, porque até no mundo espiritual, no reino de Deus, homem de Deus tem que ter habilidades para trabalhar com pedras. Bendito seja o Senhor. E Jacó então tem essa visão com a cabeça numa pedra, figura de Cristo e figura da palavra. Glória ao Senhor para sempre. Jacó então desperta do sono. E quando Jacó desperta, ele disse uma coisa que muito me chama a atenção. Gênesis capítulo 28 e o versículo de número 16. Olha o que Jacó disse quando ele acorda. Jacó e Jacó ainda não conhecia de perto o Eterno, o El Shaddai, o Todo-Poderoso. Então ele disse aqui, vem comigo. Essa é a palavra, eu estou pregando a palavra. Eu estou sendo exatamente escriturístico nesta live. Gênesis 28, verso de número 16. Então Jacó, ao despertar do sono, clamou e disse, o Senhor está neste lugar e eu não sabia. Ele disse, nessa versão diz, então Jacó acordou e exclamou, certamente o Senhor está neste lugar e eu não sabia. Prejuízos, queridos. Olha o que Jacó está dizendo. O Senhor está nesse lugar e eu não sabia. É um dos maiores prejuízos terríveis, é quando Deus está no lugar e sua presença não é reverenciada. Quando a sua palavra não é reverenciada. Quando a presença de Deus está num local e as pessoas não sabem, as pessoas não se atentam para reverenciar, para cultuar, para amar e adorar a presença do Deus eterno. Lembram de Obed-Edom? Que fez toda a diferença quando recebeu a arca na sua casa? Quando ele recebe a arca ficou 20 anos em Kiriat Jearim. Mas as pessoas não cultuaram a presença de Deus, não reverenciaram a presença de Deus
na arca e por isso não receberam nada. Obed-Edom, quando recebe a arca, 3 meses depois, toda a sua história e a sua geração estava mudada. Por quê? Porque soube reverenciar a presença de Deus. Até as mulheres que eram estéril, aquela esterilidade foi embora e ele foi extraordinariamente abençoado. Porque honrou a presença, adorou a presença, amou a presença e soube abraçar a presença de Deus. Quem sabe honrar a Deus será honrado por Deus. Jacó disse: o Eterno está neste lugar e eu não sabia. Quando a presença de Deus está num lugar e que as pessoas não reverenciam, não cultuam, estas tais pessoas têm terríveis prejuízos. O que tem de gente hoje convivendo terríveis traumas, percas traumáticas, prejuízos indescritíveis e indiscrepantes, porque não souberam honrar a presença de Deus. Mas Jacó fez diferente. Olha o que ele diz no versículo 17. No versículo 16 e 17, Jacó despertou do sono e disse: o Senhor está nesse lugar e eu não sabia. Mas no versículo 17 ele disse: ele ficou com medo. Jacó temeu e disse: quão tremendo é este lugar. Quão tremendo é este lugar. Então Jacó falou uma frase que eu acho tão linda e tão bonita no hebraico. Ele disse: este lugar é Beit El Dalton Ahashamai. O que é isso, pastor William? Beit no hebraico é casa, El é Deus. Beit El, ele disse, esta é a casa de Deus. Dalton Ahashamai, ele disse, a porta dos céus. Hashamains no hebraico é céus, dos céus. Dalton é a porta. Ele disse Beit-El Dalton Hashamai. Aleluia. Beit-El é a casa de Deus e esta é a porta do céu. Glória ao Senhor para sempre. Jacó soube reverenciar a presença de Deus. Então, depois que ele se atenta para a presença de Deus, Jacó fez uma coisa linda e extraordinária e eu quero encerrar aqui, porque essa mensagem é tão longa e não dá para a gente pregar em apenas uma live. Olha o que é que Jacó disse, no versículo 20. Então Jacó, ao despertar do sono, reconheceu a presença de Deus e disse: Beit-El Dalton Hashamai. Ele fez agora o seguinte voto. Jacó fez o que, meus irmãos? Um voto. Jacó fez o que? Um voto. Votar a Deus é coisa séria. Tem muita gente que faz voto com Deus e não cumpre. Promete coisas no altar de Deus e não cumpre. E aí estão debaixo de maldição e de verdurgos, provas, trevas e turbulências. Porque fez voto e não cumpriu. Portanto, a palavra de Deus é clara quando diz: quando fizeres algum voto, se apresse em cumpri-lo. Porque é melhor que não vote do que votando não cumpra, para que venha terríveis prejuízos e maldições. Portanto, meu irmão, cumpra o seu voto. Aquilo que você prometeu, você não é obrigado a prometer. Mas se você votou, se você comprometeu, se você fez um voto, cumpra. Porque o teu Deus te abençoará 100 vezes mais, 60 vezes mais, 30 vezes mais. A bênção plena Barak de Deus, ela é plena. Ela vem de cima para baixo. É 100 por 1, 60 por 1 e 30 por 1. Glória ao Senhor para sempre. Então Jacó fez um voto e disse, e aqui eu encerro, porque nós vamos fazer essa viagem da onde Jacó sai até chegar à Mesopotâmia, ou a Padan Aram, é a distância de Goiânia, capital do estado de Goiás, a Palma, capital do Tocantins. Esta foi a distância que Jacó correu, ou andou a pé, no mínimo 800 quilômetros. Está pronto, Flávio Ulisses, para andar 800 quilômetros a pé? As pessoas acham que as coisas vêm de graça, que as coisas acontecem por acaso. Alguém diz, mas Jacó foi pobre, fugido e voltou milionário. Mas eles não sabem que Jacó andou 800 quilômetros a pé. O preço sacrificial de quem quer milagre, irmão.
toda bênção de Deus, ela está condicionada a um preço. As bênçãos de Deus não caem de graça. O que tem de gente querendo ser abençoado, mas nunca abre a mão para nada, só quer receber, só quer receber, só quer receber, e nunca abre as mãos, está errado, meu irmão. Toda ação gera uma reação. Clama a mim, clamar é a ação do homem, responder é a reação de Deus. Salmo 40, esperei com paciência no Senhor, a ação do salmista. E aí a Bíblia diz, e ele se inclinou para mim, reação de Deus. Mateus 7,7, batei, batei, ação do homem, abre-se-vos-á, reação divina. Se você quer a sua bênção, meu irmão, se você quer o seu milagre, você tem que provocar o seu milagre. Aprendi com o pastor Silvan Santos, um amigo nosso, um cantor muito abençoado, meu amigo, nas vigílias que a gente faz aqui em Goiânia. Aprendi uma frase muito linda e muito forte. Ele me disse, a prova do desejo é a busca. Não adianta dizer eu quero Deus, eu estou faminto de Deus, eu quero ser mais crente, quando nada eu faço para se cumprir aquilo que eu digo. Eu quero Deus. Tá aí, foi uma febre aí, um tempo atrás. Eu quero é Deus. E a juventude canta, e pula, e dança, e põe faixa na cabeça. Mas vai olhar os atos, está tudo contrário. Querem Deus, mas não querem se aproximar. Querem Deus, mas não querem renunciar ao seu eu. Querem Deus, mas não querem se sacrificar por Deus. Querem Deus, mas não querem abdicar do mundo e suas orgias. Querem Deus, mas não querem abandonar o mundo. Quando eu de fato e de verdade quero Deus, eu rejeito o mundo, rejeito o que Ele oferta, rejeito suas oferendas, rejeito suas ofertas e me aproximo de Deus. Porque a Bíblia diz que é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e é galardoador dos que o buscam. Porque quem rejeita o mundo e se aproxima de Deus se torna amigo de Deus. Mas quem abandona Deus e se aproxima do mundo constitui-se inimigo de Deus. O que é que nós queremos? Se nós queremos Deus, vamos nos aproximar mais de Deus e da sua bendita palavra. Glória a Deus. Então Jacó fez um voto. E o voto de Jacó foi o seguinte. Primeiro, Gênesis capítulo 28, versículo 20. Ele disse, Deus, se tu fores comigo nesse caminho, me proteger nesta viagem, me der alimento e roupa, e levar-me em paz, e levar-me de volta em paz à casa do meu pai, então o Senhor será o meu Deus. Jacó não está falando com um Deus pequeno. Jacó não está clamando a um Deus minúsculo, a um Deus de cabelos brancos, descolorido, de bengala, porque está todo encurvado, com problema na estrutura óssea. Não. Jacó está falando com Deus El Shaddai, o Todo-Poderoso. Aquele que disse, eu sou o que sou. Aquele cujo nome é o Senhor dos Exércitos. Yahvé Sabaoth, no hebraico, o Senhor dos Exércitos. Jacó está falando com aquele que disse, I am that I am, eu sou o que sou. Jacó está falando com o Todo-Poderoso. Aquele que diz para Abraão, eu sou o El Shaddai, anda na minha presença e ser perfeito. Jacó está falando com ele. Jacó então faz um voto dizendo, Senhor, eu quero 4 coisas suas. E o Senhor será o meu Deus. Primeiro no voto de Jacó ele disse, se tu fores comigo nessa estrada. O que é isso? Jacó queria a presença de Deus. Por quê? Sabe por quê, Flávio Ulisses? Porque ninguém chega a lugar nenhum sem a presença de Deus. Jacó disse, Senhor, eu quero que o Senhor vá comigo nessa estrada. Porque são longos 700 quilômetros pela frente que eu vou ter que andar. E sem a tua presença, eu não posso sair daqui. Lei-me dará surinari. Aleluia! Glória ao Todo-Poderoso. Eu quero a tua presença, se tu fores comigo nesse caminho. O que é isso? Presença. Sem a presença de Deus nós não chegamos a lugar algum, meus irmãos.
É por isso que Davi diz no Salmo 23, versículo 4: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não tenho medo de nada, porque a tua presença está comigo. Moisés disse: Senhor, se tu não fores, nós não iremos. Se tu não estiveres comigo e com este povo nesse deserto, nós não vamos levantar o pé daqui. E Deus disse: vai, Moisés, que eu envio um anjo. Disse: não, eu não quero um anjo, eu quero o Senhor. Se tu não fores, nós não iremos. E como Deus viu que Moisés estava determinado, no livro do Êxodo, Shemot, no hebraico, Deus disse: então vai, Moisés, e irá a minha presença contigo para te fazer descansar. A presença de Deus é o nosso descanso. Por isso Jesus disse: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. A presença de Deus nos levanta. A presença de Deus nos restaura. A presença de Deus nos protege do inimigo, do sanguinário e do violento. A presença de Deus é a garantia da nossa vitória e do nosso sucesso. Tenha tudo na vida, meu irmão. Busque tudo, busque ouro, busque prata. Não é pecado ter carro zero, ter mansão, ter iate, ter jatinho particular. Não é pecado nada disso. Mas não se esqueça que nada disso vale se você não tem Dabar Yaver, no hebraico, a palavra de Deus, e ainda no hebraico, El Samar. Isso significa a presença de Deus. Ezequiel 48:35. El Samar, a presença de Deus. Eu não estou falando da glória, não. Eu estou falando da presença, o Deus presente com você. Por isso, no voto de Jacó, ele diz: primeira coisa que eu quero é a sua presença, se tu fores comigo nesse caminho. A segunda coisa que Jacó pede no voto, ele diz: Senhor, e me proteger. Olha aqui, versículo 28. Se Deus estiver comigo e me proteger. Sabe o que ele queria? Proteção. Porque ninguém, aleluia, chega a lugar nenhum sem a proteção de Deus. Por isso no Salmo 121, versículo 5, a palavra de Deus é clara quando diz: o Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra à tua direita. Quando temos o Eterno como protetor nosso, podemos dormir em paz, que a vitória é certa. Queridos, dobre sua atenção. Busque tudo na vida. Corra, sonhe muito alto. Porque ninguém vai além daquilo que ele sonha. Mas se lembre de uma coisa: nada vale nesse mundo se nós não tivermos a presença de Deus e, segundo, a proteção de Deus. Ele é o Deus presente e é o Deus que protege. Shamordalet, no hebraico, é o Deus que protege as portas da igreja. Shamordal Israel, é o Deus que protege o seu povo, a sua igreja. Por isso ele diz que ele nem dorme nem cochila, porque ele é o protetor da sua igreja. E encerrando essa live de hoje, a terceira coisa que Jacó queria. No voto que Jacó falou, ele queria a presença de Deus. Segundo, ele queria a proteção de Deus. E terceiro, ele queria provisão de Deus. Quando ele diz: e se me deres, aleluia, comida, alimento para mim me alimentar e roupa para me vestir. Eu quero alimento para me saciar minha fome e quero água para beber. Então, ele queria provisão de Deus. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Esse foi o voto de Jacó. E depois ele finaliza dizendo: e em paz o Senhor me fizer voltar para a casa do meu pai. Certainly you will be my God. Ele disse exatamente isso. Certamente tu serás o meu Deus. Aleluia! Bendito seja o nome do Senhor. Esse é a primeira parte da nossa meditação dessa live. A viagem de Jacó. Olhe para mim, redobre a sua atenção. Redobre a sua atenção. Aquele rapaz que sai de casa, perseguido pelo irmão, agora está diante do grande Deus. E ele fez um voto.
Ele disse, eu quero a tua proteção. Segundo, ele disse, primeiro ele disse, eu quero a tua presença. Segundo, ele disse, eu quero a tua proteção. Terceiro, eu quero a tua provisão. E o Senhor, certainly you will be my God. Certamente tu serás meu Deus. E aqui nós colocamos um ponto seguido e certamente numa próxima ocasião nós continuaremos essa linda ministração. Eu quero mostrar para vocês toda a trajetória da viagem de Jacob até chegar a Padan Aram, a Mesopotâmia. Que Deus os ajude, que Deus os abençoe. Espere em Deus, que esta palavra tenha encontrado guarida ao seu coração. Eu quero te convidar, você, meu irmão, você que porventura está afastado do Evangelho. Nosso trabalho é um trabalho sério, que a gente faz com amor, com dedicação, com carinho e com muito respeito a você do outro lado. Mas eu quero te dizer, nada vale na vida sem a presença de Deus, sem a proteção de Deus e sem a provisão de Deus. Porque quando Deus está conosco, até o pouco, Ele pode virar muito. Tem um adágio que diz que o pouco com Deus é muito e o muito sem Deus é nada. A Bíblia diz que mais vale o pouco do justo do que a abundância do ímpio. Isso sim é um versículo bíblico que bem se aproxima desse adágio da população brasileira. Meu irmão, e Jacó segue na sua viagem. Depois, na próxima oportunidade, nós vamos ver a chegada de Jacó em Padan Aram, em Mesopotâmia. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe. Muito obrigado pelo seu carinho, pela sua gentil atenção de ouvir a palavra de Deus. Chegou o momento onde nós vamos orar por todos vocês, que a gente chama aqui de altar da intercessão, onde nós vamos interceder a Deus pela sua vida, pela sua família, pela sua bênção e pelo seu milagre. Eu sempre costumo perguntar, em que área você precisa de um milagre? Área emocional, área sentimental, área espiritual ou financeira? Qual área? Em qualquer uma destas áreas que você precise de um milagre, você tem um Deus pronto, disposto a te ouvir. Clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas firmes, ocultas, que tu não sabes. Eu quero abraçar aqui minha esposa Nilceia, minha companheira, há quase 28 anos de união. Dessa nossa união, Deus nos honrou com 3 rebentos de oliveira, a saber, Wildenis Marsuel, meu primogênito, Kézia Suelen, minha filha, a única filha que eu tenho, e William Santos Jr., meu filho jovem, filho da minha velhice. Estão lá, recebam meu carinho, meu abraço, obrigado. Vocês são o motivo, depois de Deus, a razão de nós estarmos aqui. Deus abençoe vocês. Muito obrigado. Então aqui nós vamos agora orar por todas essas pessoas. Chegou o momento da oração, em que nós vamos orar a Deus, em que nós vamos falar com Deus. Senhor nosso Deus, nosso Pai, toda agora, meu Deus, a nossa equipe, nós agora humildemente nos rendemos a Ti, diante da Tua presença, para Te agradecer e simultaneamente pedir ao Senhor em favor de todas estas pessoas, Valdirene, irmã Hélice, irmã Marta, irmã Márcia Martins, Nelson Borges, Cantor Vargas, Gabriel Almeida, pastor Oliveira Vasconcelos, Alberto Lemos e o teu filho, pastor Desmond, lá na África, lá em Gana. Abençoa teu filho, Senhor. Irmã Silvia, todos que ouviram a administração da sua palavra, todos, meu Pai, que sejam extraordinariamente abençoados. E aqueles que ouvirão depois também sejam alcançados pela tissaliar divina, pela bênção do Eterno. Ó Pai, eu quero ministrar agora como ministro do Evangelho. Eu quero lhe pedir que a tua bênção, Senhor, alcance agora aqueles que estão enfermos, que estão no leito, aqueles que estão em situação debilitada. Vá, meu Pai, levante essa vida. Fortalece o fraco. Tira, Senhor, todo o embaraço do caminho dos teus filhos.
Guarda a nossa nação. Eu oro a Ti, meu Deus, em nome de Jesus, em favor da nossa nação Brasil. Deus, desde o presidente Jair Messias Bolsonaro, toda a sua equipe, Senhor, de secretários. Eu oro pelos deputados federais. Eu oro, meu Deus, pelos senadores da República. Meu Deus, eu oro por todos os governadores desta nação. E também por todos os prefeitos e os vereadores. Oh, meu Deus, por todos os presidentes de câmara dessa nação. Pai, abençoa o Brasil. A Tua palavra diz, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, se converter dos seus maus caminhos e buscar a minha face, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Sara a nossa nação, meu Pai. Sara o nosso país. Sara, meu Deus. Guarda o Teu povo, Senhor. Eu oro por todos os pastores desta nação Brasil. Eu quero Te apresentar todos os presidentes de convenção. Eu oro, Senhor, pelo doutor pastor Manuel Ferreira, Samuel Ferreira, pastor José Wellington Bezerra da Costa e Bezerra da Costa Júnior. Deus, eu oro pela convenção de Conamade, por todos os ministros de Conamade. Eu oro por todos os ministros da CGADB. Eu oro por todos os ministros da convenção do pastor Samuel Câmara. Eu oro por todos os pastores, pastoras. Eu quero abençoar os bispos, as bispas, diáconos, diaconisas, todos os obreiros missionários desta nação. Oh, Todo-Poderoso El Shaddai, Baralá, Soqueitio Devácia, Rei Minarapara, Sui Calabachuri Minagai. Pai, é a Tua presença. Eu quero, Senhor, fazer das palavras de Jacó as minhas nesta oração, nesta live. Jacó disse, se Tu fores comigo, ele queria a Tua presença. Se Tu me proteger, ele queria proteção. Se Tu me deres pão, ele queria provisão e água, o Senhor será o meu Deus. Ó Todo-Poderoso, nos guarde, nos proteja, os Teus filhos. Abençoa agora esta mãe aflita, este pai aflito. Abençoa este internauta, Senhor, que porventura parou agora neste canal. Receba o seu milagre, meu irmão. Receba a sua bênção, meu querido. Receba a sua bênção, meu filho. Eu sou ministro do Evangelho. Eu sou pastor, eu tenho autoridade divina para abençoar a sua vida agora. Receba o seu milagre. Receba em nome de Jesus Cristo. Que a poderosa mão de Deus venha ao seu encontro. Em nome do Pai, em nome do Filho e do Espírito Santo de Deus. Eu declaro que a minha vida e a sua vida, nós estamos abençoados em nome de Jesus. Um abraço a todos e Deus abençoe a todos.